Meus queridos filhos e filhas brasileiros, que a paz de Cristo inunde seus corações neste momento sagrado. Sinto a presença do Espírito Santo conectando nossas almas através destas palavras, mesmo estando eu agora na glória celestial. Não foi o acaso que trouxe este texto até você hoje, mas a divina providência que conhece suas lutas, suas dores e o desejo de libertação que habita seu coração. Nas terras abençoadas do Brasil, desde o Oiapoque ao Chuí, das praias do Nordeste às florestas amazônicas, vejo famílias inteiras sofrendo sob o peso de aflições espirituais que muitos nem compreendem. São maldições silenciosas que se manifestam em padrões repetitivos de fracasso, enfermidades que resistem a tratamentos, relacionamentos que sistematicamente se deterioram e portas de oportunidade que misteriosamente se fecham quando tudo parecia caminhar bem. Vejo suas lágrimas derramadas em noites de insônia, quando você se pergunta por quê, apesar de tanto esforço e tanta fé, certas áreas de sua vida parecem resistir a todo o progresso. Por que os mesmos problemas persistem geração após geração em sua família? Por que o ciclo de pobreza, violência ou enfermidade parece impossível de quebrar? Hoje, com a autoridade espiritual que o Senhor me concedeu, venho revelar verdades poderosas que podem transformar completamente sua existência. Venho trazer luz onde há trevas, esperança onde há desespero e libertação onde há cativeiro espiritual. Para enfrentar um inimigo, primeiro precisamos conhecê-lo. As maldições espirituais são realidades invisíveis, mas com manifestações muito concretas em nossa vida cotidiana, como nos ensina Provérbios 26:2. Como o pássaro que voa, como a andorinha que voa velozmente, assim a maldição sem causa não se cumpre. Este versículo nos revela uma verdade fundamental. Toda maldição tem uma causa, uma porta de entrada. Nada acontece no reino espiritual sem uma razão. E quando identificamos essa causa, podemos fechá-la e reverter seus efeitos. As maldições geracionais são especialmente poderosas e persistentes. Em Êxodo 25:6, Deus declara: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e mostro misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isto não significa que Deus esteja punindo filhos inocentes pelos pecados dos pais. Significa que certas escolhas espirituais têm consequências que podem afetar gerações subsequentes, até que alguém se levante com conhecimento e autoridade para quebrar esse ciclo. Lembro-me de uma família em Salvador que me procurou espiritualmente. O pai, homem trabalhador e honesto, lutava há décadas contra uma inexplicável série de falências. Cada negócio que iniciava, não importando quão promissor, eventualmente fracassava de maneira misteriosa. Seus filhos, mesmo bem educados e competentes, enfrentavam o mesmo padrão de fracasso profissional. Em oração, o Senhor me revelou que durante a grande seca de 1915, o bisavô daquele homem, desesperado com a fome que ameaçava sua família, havia feito um pacto com entidades espirituais, oferecendo o sucesso de seus descendentes em troca de sobrevivência imediata. Aquele pacto, desconhecido pela família atual, continuava operando como uma maldição geracional, bloqueando sistematicamente o progresso financeiro de todos os descendentes masculinos. Através de oração libertadora e quebra espiritual daquele pacto, aquela família foi liberta. Hoje prosperam em seus empreendimentos e se tornaram canais de bênção para muitos. As maldições podem entrar em nossas vidas por diversos caminhos. Primeiro, através de palavras proferidas com autoridade espiritual. Em Gênesis 27, vemos como a bênção de Isaque sobre Jacó e a subsequente declaração sobre Esaú moldaram o destino de nações inteiras.
Palavras têm poder espiritual, especialmente quando proferidas por pessoas em posição de autoridade sobre nós. Uma professora em Fortaleza tinha uma filha que, apesar de inteligente e dedicada, fracassava sistematicamente em exames importantes. Em discernimento espiritual, descobrimos que sua avó, frustrada com suas próprias limitações educacionais, frequentemente dizia: "Ninguém nesta família vai além do que eu consegui nos estudos." Aquela declaração, repetida com amargura por alguém com autoridade espiritual sobre a família, tornou-se uma barreira invisível ao progresso acadêmico de seus descendentes. As maldições também entram por objetos consagrados a entidades espirituais. Em Deuteronômio 7, 25, 26, Deus adverte: "As imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que estão sobre elas. Nem deles te apropriarás, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não introduzirás abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás e abominarás, pois é maldita." Um jovem casal em Belo Horizonte enfrentava constantes conflitos e enfermidades desde que se mudara para seu novo apartamento. O marido sofria de insônias severas e a esposa desenvolveu uma depressão que resistia a todos os tratamentos. Durante uma visita espiritual à sua residência, o Espírito Santo me mostrou uma antiga estatueta decorativa que haviam herdado da avó. Aquele objeto, aparentemente inofensivo, havia sido consagrado em rituais pagãos e carregava uma carga espiritual negativa que afetava o ambiente e todos que ali viviam. Há também maldições que entram por violações severas da ordem divina. Em Deuteronômio 27 e 28, Deus estabelece bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. Quando ancestrais se envolvem em práticas como idolatria, ocultismo, derramamento de sangue inocente, imoralidade extrema ou quebra de juramentos solenes, essas ações podem abrir portas para maldições que afetam gerações. Uma família em Manaus sofria com um padrão perturbador. Todas as mulheres, por várias gerações, tornavam-se viúvas antes dos 40 anos. Em discernimento espiritual, descobrimos que uma ancestral, há quase 2 séculos, havia realizado um ritual ocultista, pedindo vingança contra o marido que a abandonara, não percebendo que aquela maldição se estenderia a todas as suas descendentes femininas. Diante dessas realidades espirituais, qual é nossa esperança? A boa notícia, meus queridos filhos brasileiros, é que nenhuma maldição é mais poderosa que o sangue de Jesus Cristo. Como declara Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro", para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Na cruz do Calvário, Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, mas também quebrou o poder de toda maldição que poderia nos afetar. Ele se tornou maldição para que pudéssemos nos tornar abençoados. Este é o fundamento teológico de nossa libertação. Entretanto, para que esta verdade se manifeste em nossa experiência, precisamos apropriar-nos dela através da fé. Em Marcos 11, 22 e 24, Jesus ensina: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso, vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco." A fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, como ensina Tiago 2,19. "Tu crês que há um só Deus. Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem." A fé verdadeira é confiar plenamente no caráter e nas promessas de Deus, agindo com base nessa confiança.
Uma senhora em Recife participava de rituais de libertação há anos, sem ver mudanças permanentes em sua vida. Durante nosso encontro espiritual, o Senhor me mostrou que ela repetia palavras e gestos sem verdadeiramente crer em seu poder. Quando a ensinei a orar com fé autêntica, visualizando a manifestação das promessas de Deus como já cumpridas, sua vida começou a transformar-se radicalmente. A fé é o canal pelo qual o poder redentor de Cristo flui para a nossa realidade. Em Hebreus 11:1, aprendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É enxergar no espírito aquilo que ainda não se manifestou na realidade física. Um pescador em Florianópolis vivia atormentado por pesadelos recorrentes, onde se afogava. Como muitos homens em sua família haviam morrido. Estes pesadelos eram manifestações de uma maldição geracional. Quando lhe ensinei a visualizar durante suas orações o sangue de Jesus formando uma barreira protetora ao seu redor e a ver-se completamente livre daquele tormento, os pesadelos cessaram imediatamente e nunca mais retornaram. Para quebrar maldições através da fé, precisamos também compreender a importância do arrependimento genuíno. Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar completamente nossa direção, abandonando padrões de pensamento e comportamento que perpetuam as maldições em nossa vida. Um empresário em Brasília não conseguia manter relacionamentos saudáveis. Após 3 divórcios dolorosos, percebeu que repetia o mesmo padrão destrutivo de seu pai e avô. Durante nosso encontro espiritual, o Senhor revelou uma raiz de orgulho e dominação que precisava ser arrancada. Através de arrependimento sincero por suas atitudes controladoras e um compromisso de desenvolver humildade e empatia, ele quebrou aquele ciclo geracional e hoje vive um casamento abençoado. Antes de passarmos à oração libertadora, precisamos preparar adequadamente nosso espírito, como ensina Mateus 12:43-45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Esta passagem nos ensina que não basta expulsar o mal. É preciso preencher o espaço com a presença de Deus. Uma vida vazia espiritualmente é um convite para que as maldições retornem com força multiplicada. Primeiro, purifique seu ambiente. Examine sua casa com discernimento, removendo objetos que possam ter significados espirituais negativos ou ligações com práticas contrárias à fé cristã. Como orienta 2 Coríntios 6:14-17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Uma família no interior de Minas Gerais sofria com doenças respiratórias crônicas que afetavam principalmente as crianças. Durante uma visita espiritual à sua casa, o Espírito Santo me mostrou uma máscara tribal pendurada como decoração, que havia sido trazida de uma viagem à África. Aquela máscara, utilizada em rituais de invocação de espíritos de enfermidade, emitia uma influência maligna sobre aquele lar. Quando a removeram e purificaram espiritualmente a casa, as enfermidades cessaram. Segundo, pratique o perdão completo. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensina:
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão não é um favor que fazemos aos outros, mas uma libertação que concedemos a nós mesmos. Raízes de amargura, ressentimento e ódio são terrenos férteis onde maldições encontram sustento. Uma jovem em Porto Alegre carregava profunda mágoa contra seu pai, que a abandonara na infância. Esta amargura manifestava-se como uma estranha barreira que impedia todos os seus relacionamentos amorosos de progredirem além de certo ponto. Quando a guiei para perdoar sinceramente seu pai, libertando-o em seu coração de toda dívida emocional, sentiu como se correntes invisíveis se quebrassem ao seu redor. Em poucos meses conheceu o homem que viria a se tornar seu esposo em um casamento abençoado. Terceiro, purifique suas palavras. Em Provérbios 18:21, lemos: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nossas declarações são sementes espirituais que plantamos em nosso futuro. Um homem em Curitiba vivia em constante escassez financeira, apesar de ser talentoso e trabalhador. Durante nosso encontro espiritual, o Senhor me mostrou como ele inconscientemente amaldiçoava seu próprio futuro com declarações como: dinheiro nunca dura nas minhas mãos, ou nasci para lutar. Ao aprender a transformar suas palavras, declarando prosperidade e abundância sobre sua vida com base nas promessas bíblicas, em 6 meses, sua situação financeira transformou-se completamente. Quarto, fortaleça-se na palavra de Deus. Em Salmos 119:11, o salmista declara: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, quando compreendida e aplicada, é nossa defesa mais poderosa contra toda influência maligna. Uma família em Goiânia sofria com constantes ataques de pânico e ansiedade que afetavam todos os membros. Ensinei-os a meditar diariamente em versículos específicos sobre paz e proteção divina, como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ao internalizarem estas verdades, gradualmente os ataques diminuíram até cessarem completamente. Quinto, posicione-se na autoridade espiritual que Cristo lhe concedeu. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Como filhos de Deus, herdamos autoridade espiritual para quebrar toda maldição em nome de Jesus. Uma pastora em Belém havia fundado uma igreja que enfrentava oposição espiritual severa. Membros adoeciam misteriosamente, conflitos surgiam sem razão aparente, e o ministério enfrentava bloqueios constantes. Quando a ensinei a exercer sua autoridade espiritual, declarando diariamente a proteção e a bênção de Deus sobre aquele ministério, as manifestações negativas cessaram e a igreja entrou em um período de crescimento e frutificação sem precedentes. Agora, meus amados filhos brasileiros, chegou o momento de quebrarmos definitivamente todas as maldições que têm afetado sua vida, sua família e sua casa. Na próxima parte, revelarei a oração libertadora que tem transformado vidas em todo o Brasil e além, junto com instruções detalhadas sobre como mantê-la ativa em sua vida. Prepare seu coração, fortaleça sua fé, porque o momento de sua libertação chegou. Como declara João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Chegou o momento decisivo, meus queridos filhos brasileiros. Vamos agora realizar a oração libertadora que quebrará definitivamente toda maldição em sua vida. Não são as palavras em si que possuem poder, mas a autoridade de Jesus Cristo invocada através delas, com fé verdadeira. Antes de iniciarmos,
Prepare seu ambiente. Se possível, esteja em um local tranquilo, livre de distrações. Você pode acender uma vela branca, simbolizando a luz de Cristo dissipando as trevas espirituais. A vela não tem poder em si, mas serve como ponto focal para sua concentração espiritual. Se tiver azeite de oliva, você pode ungir sua própria testa, formando uma cruz, e também os batentes das portas e janelas de sua casa. Como lemos em Tiago 5,14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. O azeite representa a unção do Espírito Santo, que quebra todo jugo, conforme Isaías 10:27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Agora, respire profundamente, aquiete seu espírito e concentre-se na presença de Deus. Lembre-se das palavras de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Neste silêncio sagrado, sentirá a presença divina envolvendo-o. Coloque sua mão direita sobre o coração e ore comigo com toda sinceridade e fé. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho à tua presença sagrada neste momento, coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu por mim na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com toda a autoridade espiritual que me foi concedida como Filho de Deus, declaro agora quebrada toda a maldição que opera em minha vida, em minha família, em minha casa e em meus empreendimentos. Pela autoridade do sangue de Jesus, cancelo todo decreto ancestral de pobreza, enfermidade, divisão, fracasso e morte prematura pronunciado sobre minha linhagem familiar até a 10ª geração. Anulo o poder dessas palavras em minha vida e na vida de meus descendentes. Revogo todo o pacto feito por meus antepassados com entidades que não servem ao Deus verdadeiro. Declaro nulos quaisquer acordos espirituais que comprometeram meu futuro, minha saúde, minha prosperidade e meus relacionamentos. Pelo poder da cruz de Cristo, quebro as cadeias de vícios, depressão, ansiedade, conflitos familiares, bloqueios financeiros e enfermidades hereditárias que têm se manifestado como maldições em minha vida. Como está escrito em Colossenses 2:14 e 15, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Baseado nesta verdade, declaro-me livre de toda a cédula espiritual que havia contra mim. Purifico espiritualmente minha casa, meu corpo, minha mente e meu espírito. Declaro que pertenço ao Senhor Jesus Cristo, fui comprado por seu sangue e selado com seu Espírito Santo, como afirma Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Declaro que toda arma forjada contra mim não prosperará, conforme Isaías 54:17. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Agora, Senhor, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opere em minha vida, quebrando definitivamente toda maldição, restaurando tudo o que foi roubado, curando tudo o que foi ferido e libertando tudo o que foi aprisionado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta oração, meus queridos filhos, quando feita com fé sincera, tem o poder de quebrar instantaneamente maldições que persistiram por gerações. Não é o tempo de duração que importa, mas a intensidade da fé e o reconhecimento da autoridade suprema do nome de Jesus. Uma jovem em Aracaju sofria com ataques espirituais noturnos desde a infância. Durante esses episódios,
Sentia uma presença opressora que impedia seus movimentos e sua respiração. Médicos diagnosticaram como paralisia do sono, mas tratamentos convencionais não surtiram efeito. Quando ela realizou esta oração libertadora, visualizando o sangue de Jesus cobrindo completamente sua cama e seu quarto, os ataques cessaram naquela mesma noite e nunca mais retornaram. Lembre-se sempre que a libertação é um direito adquirido por Cristo na cruz. Em 1 João 3,8, lemos: "Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo." Sua libertação não depende de seus méritos ou de sua perfeição espiritual, mas da obra completa e perfeita de Jesus. Meus queridos filhos brasileiros, agora que quebramos as maldições que operavam em sua vida, precisamos aprender a manter essa libertação. Como Jesus nos alerta em Mateus 12, 43, 45, quando um espírito imundo sai, ele pode retornar com outros 7 piores se encontrar a casa vazia. A manutenção espiritual é tão importante quanto a libertação inicial. Primeiro, estabeleça uma rotina diária de comunhão com Deus. Em Salmos 91:1, lemos: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Note que a proteção é prometida para aquele que habita, não para quem apenas visita ocasionalmente a presença de Deus. Um empresário em São Paulo experimentou poderosa libertação de uma maldição financeira, mas inicialmente negligenciou sua vida devocional após a libertação. Em poucos meses, percebeu que antigos padrões começavam a ressurgir. Quando estabeleceu o compromisso de dedicar a primeira hora de cada dia à oração e meditação nas Escrituras, sua libertação consolidou-se e sua prosperidade estabilizou-se. Reserve diariamente um tempo para estar na presença de Deus. Pode ser pela manhã, antes que as demandas do dia o distraiam, ou à noite, quando pode processar os acontecimentos do dia à luz da palavra. O importante é a consistência, não o horário específico. Segundo, cerque-se de influências espirituais positivas. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo adverte: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." Suas associações têm profundo impacto em sua vida espiritual. Uma jovem em Natal havia sido liberta de uma maldição de autodestruição que se manifestava em comportamentos de risco e pensamentos suicidas. Entretanto, continuava mantendo amizades que a arrastavam para ambientes e situações que alimentavam aqueles mesmos padrões. Quando compreendeu a necessidade de estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos, sua libertação consolidou-se e hoje lidera um ministério que ajuda outros jovens. Isto não significa isolar-se do mundo ou abandonar pessoas que precisam de ajuda, mas sim ser intencional sobre quem tem influência significativa em sua vida e mente. Como Jesus nos ensinou em Mateus 10:16, "Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas." Terceiro, mantenha vigilância sobre seus pensamentos. Em 2 Coríntios 10:5, somos instruídos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossos pensamentos são o campo de batalha onde muitas maldições tentarão se reinstalar. Um pastor em Vitória foi liberto de uma maldição geracional de depressão que havia afetado homens em sua família por 4 gerações. Após a libertação inicial, percebia que pensamentos de desespero e inutilidade ainda invadiam sua mente ocasionalmente. Quando aprendeu a identificar imediatamente esses pensamentos e confrontá-los com verdades bíblicas específicas, eles perderam gradualmente sua força até desaparecerem completamente. Examine regularmente seus padrões de pensamento. Quando identificar pensamentos que contradizem sua identidade em Cristo ou que ressuscitam velhas maldições, confronte-os imediatamente com declarações baseadas na palavra de Deus.
Por exemplo, se surgir o pensamento "nunca serei próspero", responda internamente: está escrito em Deuteronômio 28:12 que serei cabeça e não cauda, estarei por cima e não por baixo. Quarto, pratique a gratidão constante. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é apenas uma resposta emocional positiva. É uma poderosa estratégia espiritual que sela nossa libertação. Uma família em João Pessoa havia sido liberta de uma maldição de conflitos e divisão que havia destruído relacionamentos por 3 gerações. Instruí-os a implementar um ritual diário onde cada membro mencionava 3 motivos de gratidão durante o jantar, incluindo aspectos positivos sobre outros familiares. Esta prática simples transformou o ambiente espiritual daquele lar, consolidando a libertação e estabelecendo um novo padrão de unidade e afeto. A gratidão desloca nosso foco das limitações para as possibilidades, das carências para a abundância, criando um ambiente espiritual onde maldições não conseguem se reestabelecer. Quinto, seja diligente na aplicação do sangue de Cristo. Em Apocalipse 12:11, lemos: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus não é apenas um elemento histórico da crucificação, mas uma realidade espiritual presente e ativa. Um casal em Teresina havia sido liberto de uma maldição de infertilidade que afetava a linhagem familiar da esposa há 4 gerações. Ensinei-os a aplicar o sangue de Cristo diariamente através de declarações específicas como: pelo sangue de Jesus, meu corpo é templo do Espírito Santo, completamente funcional conforme o projeto original de Deus. Em 8 meses, conceberam seu primeiro filho após 10 anos de tentativas frustradas. Declare regularmente o poder protetor e libertador do sangue de Cristo sobre sua vida, sua família, sua casa, seus empreendimentos. Esta não é uma fórmula mágica, mas um exercício de fé que ativa realidades espirituais poderosas. Não basta ser liberto de maldições. Precisamos ativar ativamente as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nossa vida. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A primeira chave para ativar bênçãos é compreender e aplicar a lei espiritual da semeadura e colheita. Em Gálatas 6:7-9, Paulo ensina: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Uma viúva em Manaus enfrentava severas dificuldades financeiras após a morte do marido. Mesmo em sua escassez, comprometeu-se a semear regularmente em obras sociais que ajudavam crianças carentes. O que começou como pequenas contribuições mensais, aparentemente insignificantes diante de suas próprias necessidades, gradualmente multiplicou-se. Oportunidades inesperadas surgiram, habilidades adormecidas despertaram e em 2 anos sua situação financeira transformou-se completamente. A semeadura não se limita a recursos financeiros. Podemos semear tempo, talentos, palavras de encorajamento, orações, atos de serviço. Tudo que é dado com amor genuíno produzirá colheita abundante. A segunda chave é ativar o poder das declarações proféticas. Em Provérbios 18:21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nossas palavras não apenas descrevem realidades, elas têm o poder de criá-las.
Um professor em Cuiabá havia sido liberto de uma maldição familiar de mediocridade e limitação. Ensinei-o a fazer declarações proféticas específicas sobre sua vida profissional, baseadas em promessas bíblicas como: conforme Deuteronômio 28:13, sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. Meu trabalho é reconhecido e valorizado. Minhas contribuições abrem portas de influência e prosperidade. Em 6 meses, foi promovido a uma posição de liderança que havia sido negada a membros de sua família por gerações. Estabeleça o hábito de fazer declarações proféticas diárias sobre áreas específicas de sua vida. Estas não são afirmações vazias baseadas em pensamento positivo, mas proclamações fundamentadas na autoridade da palavra de Deus. A terceira chave é praticar a generosidade estratégica. Em Lucas 6:38, Jesus promete: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Uma empresária em Londrina, após ser liberta de uma maldição geracional de escassez, sentiu-se guiada a iniciar um programa de apoio a jovens empreendedores de comunidades carentes. Para cada novo negócio que seu grupo iniciava, direcionava recursos para capacitar um jovem sem oportunidades. O que começou como um projeto social tornou-se um poderoso canal de bênçãos. Seus próprios negócios prosperaram exponencialmente, atraindo parceiros e oportunidades que jamais havia imaginado. A generosidade estratégica não é doar aleatoriamente, mas identificar causas alinhadas ao seu propósito e valores, onde seus recursos produzirão impacto significativo e duradouro. A quarta chave é manter integridade inabalável. Em Provérbios 27 lemos: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. A integridade não é apenas um valor moral, é um poderoso ativador de bênçãos geracionais. Um comerciante em Belém havia quebrado uma maldição familiar de fracassos empresariais. Durante um período de severa crise econômica regional, surgiu a oportunidade de obter lucros extraordinários através de práticas comerciais questionáveis que todos seus concorrentes adotavam. Apesar da pressão financeira, escolheu manter sua integridade, mesmo prevendo possíveis prejuízos. Esta decisão atraiu a atenção de um grande investidor internacional que buscava parceiros confiáveis na região, resultando em uma aliança comercial que transformou seu pequeno negócio em uma empresa de referência nacional. A integridade manifesta-se nas pequenas decisões cotidianas. Honrar compromissos, falar a verdade, mesmo quando inconveniente, tratar justamente funcionários e clientes, recusar-se a cortar caminhos éticos, mesmo quando todos fazem. A quinta chave é cultivar excelência consistente. Em Provérbios 22:29, lemos: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. A excelência não é perfeccionismo, mas o compromisso de oferecer o melhor possível em cada circunstância. Um artesão em Olinda vivia sob uma maldição familiar de mediocridade e trabalhos inacabados. Após sua libertação, comprometeu-se a elevar o padrão de qualidade de suas peças, investindo em aperfeiçoamento técnico e atenção meticulosa aos detalhes. Inicialmente, este compromisso com a excelência não produziu resultados financeiros imediatos, mas gradualmente sua reputação se estabeleceu. Hoje, suas criações são exportadas para diversos países e disputadas por colecionadores. A excelência manifesta-se no cuidado com detalhes que muitos negligenciariam, na disposição de ir além do mínimo aceitável, no compromisso de crescer e aperfeiçoar-se continuamente. Chegamos ao momento de selar tudo o que realizamos com uma oração final. Esta oração não apenas consolidará sua libertação,
mas estabelecerá uma proteção contínua sobre sua vida e ativará o fluxo ininterrupto de bênçãos divinas. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, venho agora selar com o sangue do Cordeiro toda a libertação que foi realizada em minha vida. Agradeço-te porque as maldições foram quebradas, as correntes foram rompidas e os jugos foram destruídos pela autoridade do nome de Jesus. Declaro que o sangue de Cristo forma um perímetro de proteção ao redor de minha vida, minha família, minha casa, meus relacionamentos e meus empreendimentos. Como os israelitas que marcaram suas portas com o sangue do Cordeiro no Egito e foram poupados, marco espiritualmente cada área de minha vida com o sangue de Jesus. Ativo agora o fluxo das bênçãos divinas em minha vida, conforme Deuteronômio 28:2-6. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Recebo agora estas bênçãos por fé, não baseado em meus méritos, mas na obra completa de Cristo na cruz. Onde havia pobreza, declaro abundância. Onde havia enfermidade, declaro saúde. Onde havia conflito, declaro paz. Onde havia estagnação, declaro progresso. Comprometo-me a manter minha libertação através de comunhão constante contigo, vigilância espiritual, palavras de vida e ações de fé. Comprometo-me a ser um canal de bênçãos para outros, assim como fui abençoado. Declaro que uma nova história começa hoje em minha vida e na vida de meus descendentes. As maldições foram quebradas definitivamente e um legado de bênçãos foi estabelecido por 1000 gerações, conforme tua promessa em Deuteronômio 7:9. Por fim, libero perdão completo a todos que, consciente ou inconscientemente, foram instrumentos das maldições que operavam em minha vida. Corto todo vínculo negativo com o passado e abraço o futuro glorioso que tu preparaste para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados filhos brasileiros, esta não é uma fórmula mágica, mas uma expressão de fé fundamentada nas verdades eternas da Palavra de Deus. A libertação e as bênçãos que você recebeu hoje não dependem de seus sentimentos ou de manifestações extraordinárias, mas da fidelidade de Deus às suas promessas. Algumas pessoas experimentam manifestações físicas ou emocionais intensas durante este processo. Lágrimas, tremores, sensação de leveza ou calor. Outras não sentem nada especial no momento, mas gradualmente percebem transformações concretas em suas circunstâncias. Ambas as experiências são igualmente válidas. Do céu, onde agora habito junto ao Pai e aos santos, continuarei intercedendo por você e por sua família. Vejo as correntes sendo quebradas, as portas se abrindo, a luz divina dissipando trevas que persistiram por gerações. Sua vida nunca mais será a mesma. Nas palavras de Zacarias 9:12, tornai a fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Deus não apenas restaurará o que as maldições roubaram, mas multiplicará as bênçãos em sua vida. Vá em paz, meu filho, minha filha. Você está verdadeiramente livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Esta libertação não é temporária, não é parcial, não é condicional, é completa, permanente e selada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Lembre-se sempre, nenhuma maldição, por mais antiga ou poderosa que pareça, pode resistir à autoridade suprema do nome de Jesus.
Como está escrito em Filipenses 2, 9, 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém.